Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje eu converso com um amigo de longa data, trabalhou comigo antes de eu ter empresa. Eu vi ele crescendo muito profissionalmente, muito como pessoa, ele já era extraordinário e está cada vez melhor. Eu falo com Luan Christian Mas. Caramba, hein? Que apresentação, cara. Caramba. Mas eu fiz jus, né, cara? Porque não é mentira. É verdade, todo mundo que te conhece... E se puder entrar no teu LinkedIn lá, vai ver que a galera elogiou bastante você lá. Então, eu tenho que fazer minha dedicação lá também, porque nós temos uma amizade muito legal e você realmente é um baita de um profissional. Muito novo também, né? Então, Sim. Tem muito ainda a melhorar. Então, imagina como tu vai ficar daqui 10 anos, cara. Opa. Tu já é muito legal, né? Então, vamos lá. Assim, ó, o Luan, para quem não sabe... Trabalha na Elian hoje, é gestor de uma marca adulta da Elian. Isso. Eu vou deixar tu contar. Vamos lá, né? Vamos me apresentar aí, né? Depois dessa abertura. Então, a gente já se conhece de longa data, né, Deiler? Eu lembro quando a gente trabalhava juntos lá em Pomerode, né? Na Cativa, a gente ia juntos de carro, fazia muito legal tour aí, né? Uma turma de Araguá em um carro só, era uma experiência bacana. Inclusive, lá foi onde foi a minha segunda grande experiência, assim, a minha segunda grande passagem, né? Mas, fico super feliz aí pelo convite, né? A gente já se conhece de bastante tempo aí, fico feliz pela tua evolução. Tu sempre foi um cara, desde lá de muito tempo atrás, um cara sempre muito visionário, né? Na época, talvez, alguns desacreditavam, né? Tiravam sarro e faz parte do processo. Mas hoje, acho que quando o pessoal olha para a tua evolução, acho que todo mundo tem bastante orgulho, né? Eu fico feliz pelo convite. E bastante feliz também pela tua evolução. Cara, que baita conquista aí. Muito obrigado. E feliz por esse projeto novo, né? Tu já tinha outros negócios e agora com a introdução aí do podcast, eu tenho certeza que... Esse é um projeto mais fácil. Vai ser mais um sucesso, mais leve, né, cara? Só conversando com amigos. Agora é só bate-papo, né? Mais tranquilo. Relax. Não se incomoda aí com negociação, com desconto, com prazo. Correria, né? Então, legal, assim, bacana. Você passou pela mesma escola que eu, que foi a Malve, né? Foi tua primeira empresa, tua entrada no têxtil, já começou jogando numa das principais empresas têxteis do Brasil. Verdade. Trabalhou com boas pessoas, né? Bastante gente boa. Quando eu estava saindo, tu entrou, acho, né? Na verdade, é assim, ó, a minha família é da indústria têxtil, né? Minha mãe, minhas duas irmãs, com exceção do meu pai. Meu pai sempre foi do material de construção, mas a minha mãe, onde começou, na época lá na Marisol, que já era muito forte, né? Que já tinha bastante espaço no mercado. Enfim, e aí eu comecei com 16 anos na Gatos Yachts, aqui de Jaraguá do Sul, né? Com 16 anos, na expedição. Foi meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade. Foi minha primeira passagem, né? Através da minha mãe, que na época me ajudou, enfim. Mas foi bacana, assim, uma experiência muito boa. Tá aí uma empresa que eu não conheço ninguém. Gatos Yachts. Não conheço ninguém, a não ser você que trabalhou lá. Conheço os fundadores ali, a Cecília, o Ailton, pessoal... uma empresa muito séria, né? Então, enfim, foi uma experiência ali de 3 anos. Muito novo, muito jovem. Aí estava cursando faculdade, estava já, no terceiro semestre, né? Cursando administração. E aí olhando para o mercado, buscando me desenvolver e tal. E aí apareceu um convite, uma oportunidade na Malve, né? Como tu comentou. Inclusive para atuar na área de marketing, né? Estava cursando administração com ênfase em marketing, né? Na época tinham esses cursos com algumas ênfases, então estava cursando marketing, terceiro semestre, e aí recebi o convite. Para mim foi super bacana, porque saindo de uma área de produção, para começar, de fato, numa área que eu me identificava bastante, né? Então, que é a tua formação, né? Hoje. Que é a minha formação, né? Depois eu acabei fazendo uma especialização pela FGV, em gestão de varejo, alguns cursos de especialização e assim por diante, né? Mas, enfim, então, de verdade, a minha grande experiência, olhando a nível de empresa, de área, foi a Malve, né? Então, atuando no marketing, entrei lá como assistente, 19 anos, tirava cópia pro pessoal. Mas deixa eu falar um comentário, né? A gente sabe que os jovens hoje se vestem como jovens, né? Roupas mais alternativas. Sim, calça rasgada. Tu sempre usou já usava camisa, mais formal, né? Já cara? Um pouco mais alinhado, tu já tinha essa identidade formada, né? É verdade, já tinha essa identidade, cara. É que eu acho que desde muito novo, assim, eu sempre tive um objetivo, assim, de me estabelecer, de criar uma carreira, de criar
essa imagem pessoal, né? E aí acho que... Não que tu tá se vestindo como velho, né? Não que hoje eu não, tô te velho, falando mas... assim, que a garotada se veste sim, mas camisa mais larga. Hoje até eu confesso pra ti que eu já tô partindo mais pra camiseta. Pro básico. Mais casual, né? Camiseta preta, calça jeans, né? Mas hoje, como eu fiz questão aqui de... como eu vim te prestigiar, não poderia vir então, né? Tinha que vir mais arrumadinho. Tu tá sempre muito alinhado, cara. Não, brincadeira. Mas, enfim, aí voltando da Malve, na época foi engraçado porque, cara, muito menino, né? Pô, tu pensa, 19 anos, e aí é uma fase ainda que a gente não tem muito bem claro o que a gente quer, se descobrindo e tal. E aí o seu Vilmar, né, que passou lá por 35 anos, paizão, esse seu 36 Vilmar, anos, foi um cara que teve uma carreira brilhante lá. Me convidou na época, e aí aceitei o convite. Enfim, e ali fui me desenvolvendo, né? Na época, o marketing das empresas tinha 2 pessoas. O marketing era pequenininho, né? Tinham pouquíssimas pessoas. Até na época lá, conheci a Daisy, que hoje é a tua excelentíssima esposa, né? A mãe das tuas filhas, né? Então, tive o prazer de trabalhar com ela. Tive o prazer de trabalhar com a Anne também, que eu acho que... Já veio aqui. Já passou por aqui, né? Enfim, teve bastante gente boa. Teve o Jonas. E aí tinha toda a turma do comercial ali também, que eu tinha muita troca, né? E o legal dessa época... que o pessoal, né, eu lembro do Mário, né, que ainda o seu Vander estava mais à frente da gestão do negócio, o pessoal sempre me convidava para ir para o comercial. Pô, Alô, tu tem perfil, tu é um cara dinâmico. Eles estavam certos. E eu não, gente, eu gosto de marketing. Achava que na época era isso que realmente me satisfazia, né? E aí foi acontecendo e tal, se passaram ali... uns 3 anos, daí bastante envolvido com a área comercial, organizava evento, feira, enfim, convenção. Eu lembro que quando a gente foi para uma feira, cara... Tex Fair? Não, foi na Salão Moda Brasil, cara, lá no Expo Center Norte de São Paulo, para lançar uma marca Liberta, né, que era um segmento novo e tal. Aí, primeira feira, um negócio gigante, muita gente. E aí, nesse stand, ainda na época, a gente levou... A Malve, na época... A Malve sempre era parruda nas coisas que fazia, né, exato. Então, e daí naquele stand a gente levou a Paola Oliveira, cara, para fazer o lançamento da marca. Então, tu pensa, um menino ali de 19, 20 anos já envolvido num evento grande, num lançamento de uma marca e, cara, foi fantástico, assim, né? Enfim, então sempre tendo essa troca com a área comercial. E aí, vamos lá, se passando 3 anos, começando a olhar para o mercado de novo, começando a receber algumas propostas. Aí lá que eu te conheci, né? Na Cativa. Na Cativa. Aí estava nascendo um projeto novo na Cativa, não sei se tu vai lembrar. Tu foi muito privilegiado com esse projeto. Um projeto porque, se chamava... cara, viajar aprende muito, cara. Se chamava Promotor Comercial. Acho que esse projeto hoje não sei se ele ainda está rolando. Na real, esse projeto foi uma escola, né? Para muita gente. Foi uma baita escola. Formou muitos bons profissionais, né? Porque tu vê ali, né? Tu vai falar talvez disso até, tô te cortando aqui, mas formou você, formou o Micael. Até quero convidar o Micael para vir aqui. O Micael também é um cara que eu gosto muito, a gente troca muita figurinha. Passou por Pacífico Sul, ele até entrou antes que eu lá na Cativa, nesse projeto, né? E o bacana é que, assim, realmente, né? Então se chamava Promotor Comercial. E aí não tinha uma região definida. Viajava o Brasil todo, viajava pra cacete. E aí qual que era o grande objetivo, assim, né? Cara, era estar no mercado, treinando representante, fazendo ação em loja, treinando vendedora, fazendo ação de trade, enfim, fortalecendo essa parceria entre empresa e loja. E aí eu lembro que, viajando 6 semanas seguidas, no começo tudo é lindo, né? Aeroporto... Todo mundo fala assim, que emprego dos sonhos, né? Tu só viaja, e de fato cara, é legal, mas chega uma hora que... Só viaja, vai para o Nordeste, conhece as praias, vai para São Paulo, enfim, vai para tudo que é canto, né? E aí, numa sequência de 6 semanas, cara, 6 semanas, quando eu voltei, eu recebi um convite da Kátia, né, que é uma das sócias, na época ela era diretora comercial, recebi um convite para assumir a Regional Nordeste, que até, na época, tu era o gestor e estava, né, em transição ali e tal. E eu fiquei bastante surpreso, porque, tu imagina, estava 6 semanas, né? 6 semanas. É um período... Mas tu achou que ia parar de viajar, teve que viajar também. 6 semanas, é pouquíssimo tempo, e era um projeto novo. Aí voltei de viagem, nunca me esqueço. Ela me chamou para a salinha, vamos conversar, tem uma proposta. Olha, Regional Nordeste, assim, está abrindo oportunidade. Tu tem interesse?
Mas pensa, vai para casa, pensa com calma. Eu falei, não tem que pensar não, é agora, aceito, né? E aí foi bacana, porque na época a gente fez alguns movimentos, algumas divisões de área, que alguns representantes acabavam não gostando, mas que na época deu muito resultado. Então, cara, foi uma passagem muito legal. Cara, assim. vamos abrir um parênteses aqui. Eu adorava trabalhar lá, cara. Era um clima muito legal, bacana. A equipe era massa. O nosso trajeto de Jaraguá do Sul até Pomerode era muito divertida, né? Era massa, cara. Eu aprendi muito lá. Foi a última empresa que eu trabalhei, né? Depois comecei a empreender. Foi o que faltava, eu aprendi na Cativa, cara. Assim, nessa questão. Depois, empreendendo, aprendi bastante, né? Mas eu adorava trabalhar com a dona Cátia. Convidei eles para virem aqui. Pô, que legal, Convidei o Gilmar Júnior, lembra bacana. dele? São pessoas do bem, né? Eu vou ter que regular o microfone aqui quando for falar com o Gilmar Júnior. Aquela voz ali, grossa dele. E, cara, mas falando da Cativa, né? Dessa primeira trajetória... Pô, eu aprendi muito com a Kátia, cara, né? Não, eu ela era admirava muito o poder de persuasão dela, né? Ela tinha um poder de te convencer e, pô, realmente vai por esse caminho, assim. Ela escutava bastante também. Escutava bastante. Cara, foi uma baita escola, foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito, me desenvolvi muito, né? Acho que dei muita sorte também com as coisas que eu planejei na época, deram muito certo. Mas é por causa da tua postura, cara, eu acho. Eu sempre fui de trabalhar muito, não tem tempo ruim. Acho que como eu vim de uma formação não, como eu vim de uma família muito simples, então, cara, eu sempre quis conquistar as coisas, né? E porra, ali as coisas começaram a dar certo, financeiramente também, as coisas foram melhorando, profissionalmente, subindo na carreira, enfim, cara. Então, foi uma escola muito bacana, assim, né? Então, sou muito grato, né, a Cátia, o próprio seu Gilmar, né, que é irmão também, tive bastante troca com ele, cara. Lembra da frase da mesa dele? Isso aqui também passa? Sim. É uma frase que ele tinha na mesa dele. Independente do dia que tu chegava lá, se era tempo ruim ou tempo bom, tu tinha que pensar, não, mas calma, vai passar também, né? Se fosse tempo ruim... é muito legal essa frase. Eu não copiei ela porque fiquei com vergonha, mas é uma frase que poxa, muito legal. E depois da Cativa? Então, cara, e aí depois... Ficou 2 anos lá, né? A primeira passagem foram uns 3, por aí. Aí o que acontece? Daí nesse período eu estava fazendo MBA e aí eu conheci um cara nesse MBA que é o Keiber, né? O famoso Keiber. Também já passou por aqui. Também já passou por aqui, né? Esse tem Foi história. Diretor da Marisol há muitos anos. 30 e poucos anos de experiência. E é um cara que eu também gosto bastante, tenho uma admiração muito grande por ele. E a gente se conheceu no MBA, daí começava a conversar um pouco no coffee break, enfim. E aí... se conhecendo um pouquinho melhor, começamos a fazer trabalho juntos, né? E aí, na época, ele foi para Dudalina, né? Quando ainda era da Sônia. Tem outro nome, né? No nome hoje, do grupo, né? Depois a Restock acabou assumindo, acho que agora mudou o nome de novo, não lembro muito bem. Enfim, aí ele foi para a Restock. Restock não, Dudalina, a Restock assumiu depois. E aí ele estava na frente estava na gestão da marca Base, né? Que acho que hoje talvez... a marca não está mais no mercado, mas enfim, tinha as marcas básicas, que é uma pena, né? Individual, porra, era uma baita marca, tinha uma proposta mais jeanswear. Enfim, até hoje eu tenho peças da marca, assim, calça, porra, vestido era usuário bem, da Base também. Porra, durava muito tempo. E aí ele estava na Dudalina, ele, cara, tô com uma oportunidade, tu não quer trabalhar comigo, cara, né, para ser gestor regional e tal. Na época eu estava na Cativa, enfim, começamos a conversar, amadurecer e até que eu topei o projeto. Na época, ainda morando em Jaraguá, e a Dudalina em Blumenau, tinha esse deslocamento de ir para Blumenau e voltar todos os dias. Mas também, cara, foi uma experiência incrível, assim. A Base, na época, era uma marca que tinha um faturamento menor e tinha um desafio muito grande dentro do grupo, né? Porque a Dudalina individual já era mais consolidada e a Base passou por algumas mudanças, né? Reposicionamento, mudou logo, mudava a comunicação visual, enfim, tiveram várias mudanças. Mas foi incrível, assim. Eu lembro que eu tinha um representante de Porto Alegre, o Nelson. Esse cara, até depois a gente acabou ficando muito próximo. Mas tu imagina, eu tinha 20 e poucos anos. Eu sempre fui o mais novo, né, das empresas que eu passei. Na mesa dos gestores, eu sempre era o mais novo. E aí, falando desse cara, o Nelson, tu imagina, eu tinha 20 e poucos anos e o cara já tinha 60 na época, ou muito próximo disso. Imagina, ele recebeu um cara para ensinar ele. Imagina, um cara com... porra, muito mais novo. Daí, cara, o que esse cara aí tá chegando agora? Não conhece nada, tá querendo mandar em mim. E no começo, de verdade, a gente
a gente brigou muito, né? Brigou entre aspas, né? Brigar conflitou. No sentido de discordar, de não se entender. E aí, cara, comecei a fazer campo com ele, a gente fez showroom juntos, visitamos clientes, aí começamos a se aproximar. E é engraçado porque, tu pensa, um cara de 60 para um cara de 20 e tantos anos é uma diferença até de geração, né? De mentalidade. E aí o cara começou a me enxergar diferente. Pô, esse menino é bom, cara. Tem esse estrela. Cara é novo, esse cara realmente, o que ele está falando não é só besteira, né? A gente começou a se aproximar, a gente começou a fazer um trabalho bacana juntos e, cara, depois a gente ficou super parceiro. E é uma história que eu levo porque realmente era uma diferença grande de idade, né? E mesmo assim eu consegui... E nem tudo são flores, né? Quando o cara começa novo, assim, tem muita cagada que o cara faz, né? Porra, e como é que tu lidava com as cagadas, assim? Tu ficava se chicoteando cara, depois? Cara, no começo... Porque, cara, eu nessa fase, pô, errei bastante também, né? A gente erra hoje, imagina naquela época, né? Cara, quando eu errava, eu ficava me cobrando muito. Cara, eu acho que eu sofro até hoje, mas hoje eu sofro menos, né? Mas eu sofria bastante, assim, no começo. Sempre fui muito de querer entregar, de bater meta, um cara sempre muito dedicado. Então, às vezes, pô, se dava uma escorregada, já ficava, putz, cara, deveria ter feito diferente. Mas eu acho que isso tudo foi importante também pro aprendizado, né? Então, hoje, claro, a gente vai amadurecendo, vai se desenvolvendo. Então, hoje a gente já leva isso com mais tranquilidade. Que legal que a gente, né, como as empresas apostam, né, cara, nos jovens, né? Se for ver a Malve, né, daquele tamanho, com o cacife que tinha, podia contratar qualquer pessoa pagando bem, um profissional já formado. Verdade. Contratava gente que eram uns moleques, né, cara? Para formar. Pô, é muito digno isso de uma empresa, né? Vai muito do gestor jogava também, na fogueira e vamos aprender. Exatamente, vai muito do gestor. Na época, né, o seu Vilmar Rabock, que me deu a oportunidade. E, cara, é difícil. Às vezes o cara já quer um cara, como tu falou, o cara já quer um cara mais preparado, com formação, com mais currículo. E ele, não, vou apostar, o menino é novo e tal. Acho que eles olhavam mais o comportamento, postura e vai, tem chance, tem potencial. E graças a Deus deu tudo certo, né, cara? Deu certo. Eu lembro que, poxa, eu não me sentia preparado para sentar numa mesa e jantar com um cliente, assim. Sim, era aquele... Cara, o que eu ia falar com um cliente, né? A gente tinha um negócio assim, o que eu vou falar com esse cara? Daí, é isso que nos forma como profissionais, né? Sim. Porque, poxa, daí tinha que desenrolar, tem que conversar, isso vai formando a gente como profissional. Verdade. E depois da Dudalina? Então, cara, daí o que aconteceu, né? A Dudalina daí mais passou por uma... Mais uma grande empresa que tu trabalhou, né? O que aconteceu? A Dudalina dela passou por uma grande mudança, ela foi comprada ali por alguns fundos, daí a Restock, né, assumiu, e aí toda a estrutura comercial migrou para São Paulo. Aí tu tinha dois caminhos, ou tu ia para São Paulo ou, né, tu descontinuava. E aí na época já... não tinha intenção também de sair de Jaraguá e tal, enfim, acabei saindo da empresa e aí acabei voltando para a Cativa, né? Tive uma segunda passagem, né? Voltei. Foi engraçado porque eu saí da Dudalina na época, cara, acho que eu fiquei nem uma semana em casa, né? Conversando com a Kátia e tal, me convidou e eu voltei, né? Então tive uma segunda passagem também, né? Como gestora regional. E aí ali eu fiquei por mais uns 2 anos, essa segunda passagem, né? Até foi uma passagem mais curta, e aí depois acabei optando realmente em encarar novos desafios, né? Já estava numa situação um pouco diferente e tal. Mais maduro. Mais maduro, já tinha uma visão mais ampla do negócio, então realmente queria respirar um pouco novos ares, né? Mas foi super importante esse retorno. Aí eu fui para um novo mercado, eu fui para a Lunelli, que daí é uma baita empresa também, né? Que hoje é uma das referências aí do nosso segmento. Eu não lembro dessa tua passagem da Lunelli, cara. Não lembro dessa passagem. Aí eu fui para a Lunelli para trabalhar com a Les a Les, né? Que daí, diferente das marcas que eram mais essa proposta de malharia, esse mercado mais sensível a preço, desconto, essa coisa toda, não. Les a Les é uma marca premium, mais posicionada, outro perfil de representante, outro perfil de loja. Que era meio que a mesma pegada da base também, né? Isso, exatamente. Só que daí, ao invés de ser masculino, né? Feminino, né? Então, também foi uma baita escola. Ali eu conheci também, pessoas incríveis. Ali eu conheci o Chico, que foi um cara que eu me aproximei muito depois. Eu convidei o Chico para vir aqui. Convidou também? Envergonhado, muito envergonhado. O Chico é foda, né, cara? Vamos, Chico, aceita o convite, Chico. Mas, foi... Tem história também, Foi Chico. bacana, assim, uma empresa que também... Né, hoje é nossa concorrente, mas, empresa que cuida das pessoas, valoriza. Hoje também está num momento muito bom, tem várias marcas...
E ali foi, cara. Foi bacana mesmo, assim, de verdade, quando eu tava super, como que eu posso dizer, cara, eu tava bem satisfeito, assim, na empresa, não tava olhando para o mercado, tava feliz. Só que eu tinha um grande objetivo, até os 30 anos, eu queria virar gerente nacional. Esse era um dos meus primeiros objetivos, falando de carreira, né? E aí, na Lesa ali, eu tava com 28 para 29. Só para deixar registrado, tem 32 hoje. Isso, hoje eu tô com 32, então não se passou muito tempo ainda, né? Mas tinha aquele objetivo, cravado. Cara, até os 30 anos eu preciso... Não é que eu precisava, mas era um objetivo, assim. Cara, eu ia virar gerente nacional, assim como eu tenho outros objetivos ainda para frente. E aí, chegando ali na casinha dos 28, 29, apareceu uma proposta para eu ser gerente nacional. Claro que daí numa outra empresa. E essa empresa, né, que era a Homitex, o Chico, que a gente se conheceu na Lunelli, né? Então todo mundo acaba se conhecendo na região. Não, o Têxtil é... O Têxtil é incrível, né? Todo mundo se conhece, não pode nem falar mal, né, cara? Porque todo mundo se conhece. É tudo pertinho do outro. E aí o Chico estava nessa empresa, na Homitex, como diretor-geral. E de verdade a gente se conhecia pouco, assim, na época da Lunelli. A gente não tinha tanta troca, né? E aí um dia ele cara, vem aí, vamos conversar e tal. Aí eu fui. Era um dia já, 6 horas da noite. Cara, tu vai dar risada. A gente ficou até umas 8 e pouco. Cara, mais de 2 horas conversando. Isso era... Lá na Homitex? Lá na Homitex. Mas eu tava super feliz na Lunelli. Assim, realmente eu não tava olhando para o mercado, não queria sair, tava satisfeito mesmo. Mas aí veio de encontro com o objetivo que eu queria, que era ser gerente nacional até os 30. Aí, putz, né, financeiramente também a proposta era muito boa, era um cargo que eu estava almejando. Aí, uma empresa legal. Uma empresa bacana e tal. Então, fiquei dividido, mas acabei aceitando. E ali, mais uma grande virada de chave, porque até então, quando tu é gestor regional, tu tem uma equipe menor, são só os representantes. Então, claro que é uma responsabilidade grande, mas é diferente quando tu ocupa uma cadeira de gerente nacional. Aí, realmente, tu passa a ter uma carga, uma responsabilidade muito maior. Aí fui para a Homitex, aceitei o desafio. Uma empresa já mais familiar, mais pequena. Até tem uma pergunta, pode finalizar comigo? Uma empresa menor. E, enfim, aí através do Chico, conversando e tal, comecei o desafio. Entrei em 2021, agora sei lá, já estou perdido aí. Uhum. Fiquei 2 anos. Esse episódio vai para 2024. Estou meio perdido com os anos aí. Mas foi bacana porque, assim, eu acho que de todas as empresas que eu passei, essa foi que a gente fez uma transformação em todos os sentidos, assim, foi muito grande mesmo, né? Cara, tu trabalhava que nem um doido, né, cara? Cara, bastante, assim, trabalhava. O celular não parava de tocar. Bastante, celular 24 horas por dia. Minha esposa que fica doida, né? Mas uma empresa menor, uma estrutura mais familiar e com um apoio muito forte do Chico também, como diretor-geral. E a gente começou a estruturar, né? Comecei a contratar os gerentes regionais, a gente começou a estruturar o time de campo, trazer alguns representantes que já tinham trabalhado em outras empresas, que já conheciam em áreas que a gente não estava tão bem. A gente começou a ter um olhar muito forte para produto, né? Que produto tinha essa necessidade lá de melhorar, então a gente começou a atuar muito forte com produto e realmente teve uma transformação gigante assim em produto. E, cara, o que eu posso te falar assim, em 2 anos, por incrível que pareça, parece papo de vendedor, mas em 2 anos a gente dobrou o faturamento da empresa, né? Com todo esse trabalho que a gente não era uma empresa pequena, né? E não era uma empresa dobrar pequena, o faturamento. Né? E além de dobrar o faturamento, a gente preservava muito pela rentabilidade também, por uma margem muito saudável, né? Então, cara, foi muito transformador, assim, foi super bacana e eu tenho bastante orgulho, assim, né, do que a gente construiu, o legado que a gente deixou, porque ainda mais olhando hoje para o momento de mercado, com tanto concorrente forte, aí a gente sabe que não é tão simples. E o momento de transação política. Exatamente, e tudo mais, essa né, instabilidade, o Covid, empresário inseguro, o lojista com medo de apostar em coleção, estocado, enfim, aquela coisa toda, né? Mas foi uma transformação gigante, assim, eu tenho bastante orgulho do que a gente construiu. E eu fico bastante feliz porque, cara, eu tive um grande mentor ali. Eu acho que foi de todos os profissionais que eu trabalhei, acho que foi o cara que mais eu aprendi, né? Que foi o Chico, né? O Francisco Lux. Ele, né? Só de respirar ele já ensina, né? É um cara muito calmo. Foi um baita professor, né? Trabalhou muitos anos como diretor na Lunelli.
Mas foi um cara que eu aprendi demais. Um cara e ele não é comercial, né? Ele é mais industrial, né? Ele tinha uma veia muito para industrial, muito forte também para gestão de pessoas. Eu acho que talvez essa seja a veia dele, pessoas, um cara muito humano, sempre com um olhar muito forte, assim, um cuidado com as pessoas. Ele sempre tinha uma preocupação muito grande em desenvolver as pessoas, que isso é uma coisa que às vezes a gente percebe que no mercado não é tão comum, né? Antes dele avaliar o resultado, ele pensar, tá, mas o que a gente está fazendo? O que eu estou dando de estrutura, de ferramenta para esse cara me entregar o resultado? Eu preciso ajudar ele antes de cobrar, né? Então, isso era uma coisa que eu aprendi. Então, enfim, foi um baita professor aí, cara. E esse assunto, pessoas, é um desafio muito grande, gigante, né? Tu acha que na época que tu trabalhava, todo mundo critica, né? Quando o cara troca muito de empresa, né? Sim. Mas vamos falar a verdade, cara. Tu não tinha como recusar as propostas que te faziam, né? Claro. E tu acha que se tivesse recusado, tu teria chegado onde tu chegou recusando? Então, cara, essa é uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes, e conversando com algumas pessoas. Eu acho que se eu não tivesse feito esses movimentos, talvez hoje eu não teria num estágio mais avançado. Não teria tanta bagagem, Eu acho que não teria tanta bagagem, e talvez não estaria já ocupando uma cadeira de gerente nacional. Talvez eu ainda seria um regional, né? Parece, o cara troca de emprego, ok. Mas também tu ficar, às vezes, muito tempo numa empresa sem evoluir também não é positivo, né? E todas as empresas que eu passei, eu tenho certeza absoluta que eu deixei um legado, que eu construí um resultado bacana, que eu consegui crescimento, que eu deixei o meu espaço. E que a tua carreira foi meio meteórica, assim, né? Porque, de 2 em 2 anos, dobrava quase que eu... fui crescendo, né? E todas as vezes que eu saí, não foi por algum mal entendimento, por alguma coisa, não. Tanto é que tu voltou, né? Tanto é que eu tive empresa que saí e voltei. Mas, realmente, todas as vezes que eu troquei de oportunidade de empresa foi porque era algo melhor, né? Melhor financeiramente, era algo maior. Então, e como eu cheguei no meu primeiro objetivo ali até os 30, né? Então, acho que essa... Eu já tomei alguns esporros teus nas empresas. A gente brigava um pouquinho, brigava né? muito. E não perdoava nem por ser amigo, né? Cara, não é verdade. É porque negócios à parte, tua né? postura é muito reta, né, cara? Muito séria, né? Então, talvez por isso... Certeza que é por isso, né? O crescimento. Sim. Então, eu vou falar depois que a câmera desligar, né? Desliga a câmera aí. Não, mas tu é um cara que eu trabalharia junto novamente, teria nas minhas empresas tranquilamente, só não consigo pagar o que tu ganha, né? Isso é baratinho, cara. Mas com certeza trabalharia com você, né? Mas não parou por aí. Mas na Hometex, depois da Hometex... Aí nessa transformação toda, dobra faturamento, estrutura equipe, transformação em produto... E aí, olhando para o mercado, e começam a aparecer algumas oportunidades, e buscando também já uma empresa um pouco mais estruturada, mais sólida, apareceu uma oportunidade aí no Grupo Elian para um projeto novo, né? Que inclusive eu estou lá hoje, né? Então entrei em janeiro desse ano, então agora completando praticamente 1 ano, extremamente feliz. Empresa, sem aqui, né, querer puxar saco e fazer divulgação da empresa, mas, cara, uma gestão muito séria, muito madura, embora a empresa seja familiar, mas, cara, é um negócio... Bem estruturado, né? Extremamente estruturado. Empresa muito boa séria, financeiramente também. Financeiramente muito sólida. Tem uma cultura também, que isso é super bacana, que eu valorizo muito, que é esse cuidado com as pessoas, né? Um cuidado muito grande. Eles também têm um olhar muito forte, que é desenvolvimento das pessoas, principalmente as lideranças, né? Então, cara, o tempo todo a gente está em imersão, em curso, em desenvolvimento, isso é legal, porque realmente, acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve, a empresa também ganha com isso, né? A gente vai ter uma entrega melhor, a gente vai atuar de forma mais Mas esse negócio assertiva. De cultura, cara, tem a ver com de cima para baixo também, Exatamente. Né? Não adianta a gente querer fazer uma cultura ali pela base que tem que vir de cima, né? Exatamente. E o Chiquinho, né? O Chico eu não conheço a Dona Eliette muito bem, né? Já tive o prazer de conversar com o Chico e tal, mas o Chiquinho, que é o que tá bem próximo a você lá, que é o filho do Chico, né? Sim, o André. O Andriel, né? A gente chama de Chiquinho. Ele é um cara muito simples também, né? Sim, extremamente simples. Então não tem como a cultura ser diferente disso, né? Essa simplicidade aí é uma coisa que dificilmente alguém consegue fazer algo, ter essa postura simples se a pessoa não é. Tem que ser autêntico, né? A simplicidade é uma coisa que é autêntica. Exatamente. Isso está muito forte ali, assim, está muito enraizado. A Andréia, hoje, que é a CEO, né, que é uma das irmãs, ela tem assim, um viés muito forte para pessoas. Como eu te falei, assim, para desenvolvimento, isso é algo
algo muito forte mesmo, né? Eu até fiquei surpreso quando eu entrei, cara, participando de um monte de imersão, de treinamento, e algo que eu não tinha visto em outras empresas. Ela respira, né? Trabalho lá, Ela respira bastante isso, né? Então, enfim, entrei em janeiro para tocar um projeto novo, que é a marca Maria Alicia, que é o segmento adulto do grupo, né? O que acontece? A Elian, uma empresa já de mais de 33 anos de mercado, ela nasceu do infantil, o DNA da empresa é infantil, né? E aí nasceu a Maria Alicia, segmento adulto, a empresa não estava ainda não estava com um olhar tão forte para isso. E aí, nesses últimos 2 anos, a empresa começou a fazer esse movimento de investir na marca, né? Aumentar a estrutura de mostruário, não ficar só na malha, mas trazer novas bases de tecido, investir em marketing. E aí, em janeiro, quando eu entrei, eu tinha um desafio, que era segmentar 100% do time, né, da força de vendas. Então, era um representante só, que carregava o infantil e o adulto. E aí, eu entrei com a missão, cara, tu vai segmentar 100% do time. Então, eu tinha até o lançamento do próximo inverno, que era em outubro, né, para fazer essa divisão do time de campo. Ali no primavera... Também eles não te dão desafio fácil, né, cara? Não tem desafio fácil, cara. Todos os lugares que eu passei... Porque esse desafio aí é um desafio que mexe no bolso da galera, né? No bolso do representante. É desafiador, cara. E montar a equipe tá cada vez mais desafiador, porque é uma mão de obra que tá difícil, né? Representantes bons já estão empregados, né? É difícil algum bom representante estar... E também tu não quer um cara que tenha 5, 6 marcas no carro, né? Ou aí, às vezes, tu acaba trazendo o cara de alguma outra empresa ou de relacionamento, que o cara já confia em ti, né? Mas, enfim, um desafio bacana. E aí terminei essa segmentação e aí agora a gente está estruturando, inclusive fazendo alguns trabalhos de rebranding. Todo gestor que passará por aqui, eu vou fazer essa pergunta. Quando chega numa empresa desse tamanho, né? Que nem a Elian, se prepara, cara. Olha o que tu vai responder. Por onde começa, cara? Por onde tu analisa, assim, cara? Eu já tive 3 respostas diferentes aqui no podcast. Talvez a minha vai ser um pouco diferente, cara. Eu costumo ser bastante ouvinte no começo, né? Porra, mas por quê, cara? Não adianta eu já chegar numa empresa com uma proposta de querer mudar tudo, de querer impor um monte de coisa. Cara, primeiro eu preciso entender qual que é a cultura da empresa, qual que é a filosofia dos fundadores, o que eles almejam. Por exemplo, esse projeto que eu entrei. Cara, como que é o projeto? Qual que é a proposta? Eu preciso entender onde eu estou entrando, né? Preciso conhecer as pessoas, preciso conhecer o time de campo, o time interno. As ferramentas. Quais são os recursos que a empresa te dá. Eu preciso criar conexões. E aí sim, beleza. Opa, conheci o território, sei onde eu estou pisando, conheci um pouco da filosofia da empresa. Aí sim, aí eu começo a estudar. Porra, quais são as oportunidades que eu tenho aqui? O que não está legal? Aí eu começo a atuar. Olhando mais a fundo a nível comercial, produto, o que tem de oportunidade? Marketing, né? Essas 3 áreas que normalmente caminham muito juntas, né? Mas sendo bastante sincero, eu entro como um ouvinte, né? Porque muitas vezes tem alguns profissionais que já chegam e não tem certo e errado. E não né? Dá aquele negócio tipo assim, eles acho que vão pensar que eu não estou trabalhando, só estou analisando. Porque eu prefiro eles confiam também, chegar, né? Eu gosto de fazer uma leitura assim, né? Cara, como que é esse negócio que eu estou entrando? Para aí sim, agora eu já tenho um pouco mais de embasamento e eu começo a propor. Pelo menos eu sempre trabalhei desse jeito e deu bastante resultado, né? E aí depois tu começa a ir a fundo. E qual é a fase que vocês estão vivendo hoje lá? Cara, se puder contar, né? Oi? Se puder contar, né? Não, a gente, assim, financeiramente, como a gente já falou, uma empresa muito sólida. A gente vem numa fase de expansão, né? Entrando em novos canais. O segmento adulto dentro do grupo, que é um negócio novo, a gente também vem crescendo bastante. Então, quase todo o time é novo, né? A marca passou por uma transformação gigante, assim, a nível de produto, um reposicionamento. Então, cara, é um motivo, para mim, assim, até de orgulho, assim, de alegria, porque a gente está numa fase super bacana, né? Crescendo, ganhando mercado. E, enfim, mas tem bastante trabalho pela frente. Dizem que o adulto é bem legal trabalhar, né? Porque tem bem mais mercado que o infantil, né? A maioria das empresas que eu trabalhei, embora tinha infantil, mas eu sempre tive um olhar mais direcionado para o adulto, né? E ali da mesma forma, né? E assim, por a Elian ser uma empresa grande, sim, não é fácil movimentar também as engrenagens ali, fácil, né? Tem que ir com cuidado mesmo. A parte de escutar, para não também tomar uma atitude errada, desmonta todo o castelinho lá de cartas, né, cara? Com certeza. E como é que tá lá, então? Daí vocês estão fazendo rebrand da marca?
Sim, a gente realmente nesse momento a gente está fazendo um rebranding, né? Porque, cara, a verdade a gente precisa deixar claro qual que é o caminho da marca, qual que é o público-alvo, qual que é o perfil de cliente que eu quero atender. Isso até então estava ainda um pouco não muito claro, né? Eu tenho certeza que esse trabalho vai dar super certo. Já está dando certo, na verdade, né? Se a gente olhar para esse ano, por exemplo, a última coleção agora que a gente terminou, que foi o Alto Verão, a gente entregou o orçado, a gente cresceu aí próximo de 50% no segmento adulto. Então, cara, feliz pra caramba. Tem dado muito certo. Que legal. Cara, mas eu tenho um negócio legal pra te falar. Assim, ó, se for ver, nós temos bons gestores aqui tem bastante gente. Na região, né? Mas, cara, esses caras já estão caminhando mais pra aposentadoria do que para um início de carreira, no início de outra empresa e tal, né? Sim. Aí sobra não. Resta quem? Para virar diretor, CEO, eu acho que você é um dos caras bem cotados futuramente para ser um diretor de uma grande empresa, um CEO, né? Tu enxerga isso já pro teu futuro? Não só você, cara. Eu vejo que o Mikael também é um cara assim. Sim. Essa cara, galera... assim, ó, vamos lá, né? O Jason também, né? Acho que tem bastante gente boa no mercado, né? Tem bastante gestor com um pouco mais de idade, né? Que tiveram... passagens aí por várias empresas. Vamos chamar de carreiras meteóricas? Cara, tem bastante gente boa, a verdade é essa, né? E talvez esses caras já estão em outro momento de vida, muitas vezes talvez saindo de uma cadeira de diretoria, às vezes para uma consultoria, um conselho, né? Que é super bacana. E, cara, eu acho que sim, tem bastante espaço, tem muita empresa no mercado, né? No nosso segmento principalmente. E eu acho que sim, a verdade é que vai ter que aparecer uma nova... leva, né, digamos assim, de novos gestores a nível de diretoria, de CEO, cara. Entendo que ainda sou muito novo, né? Pô, tu imagina, são 32 anos, sou um menino ainda. Mas tu consegue enxergar, né? Mas, cara, eu almejo, né? A verdade é essa, eu almejo sim um cargo de direção. Não hoje, né? Acho que tem muita coisa ainda para me desenvolver, para aprender. Mas tenho certeza que, cara, acho que espaço tem, né? Tem muita oportunidade aí no mercado. Até nesse lance de se preparar, né? Eu dei uma pesquisadinha no teu LinkedIn, tem bastante coisa que tu tá aprendendo e trazendo de novidade, né? Eu tenho procurado assim o tempo todo aprender, né? Eu tenho feito várias imersões, né? Fiz especialização. Eu acho que quanto mais conteúdo, mais repertório, né? Isso tem um peso bastante grande no nosso desenvolvimento e até para assumir lá na frente uma nova cadeira, né, um novo desafio, né? Então, cara, eu acho que o caminho é esse, assim, é nunca parar de aprender, né? Eu acho que, cara, aprender, procuro ler todos os dias, até eu tenho um ritual que eu acordo normalmente 6 horas, cara. E aí, cara, antes de ir para a empresa, pelo menos todos os dias de manhã, meia horinha, 40 minutos eu leio, né? Então, sempre vou praticando a leitura, até porque isso ajuda bastante aí na própria oratória, né? Mas não só nesse sentido, o repertório, então é um ritual que eu tenho. Mas, além de gostar de ler, também tenho feito bastante imersões, cursos, trocado também com gestores de outras empresas. Acho legal. Que essa troca é bem positiva. Ela é muito rica, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, cara. Mas, respondendo a tua pergunta, claro que sim, eu almejo, né? Sim, uma cadeira... daqui a alguns anos, não sei quanto tempo, mas entendo também que eu tenho muita coisa ainda para aprender, né? Mas com certeza para se desenvolver. Mas estou buscando, estou mirando isso aí. Acho que tem espaço para tudo. Olhando de fora parece que não tem tanta coisa assim ainda, né? Para se desenvolver. Pode ser. Mas assim, mas é válido essa coisa que eu te falei, porque que nem assim, passou alguns caras bons aqui, né? Que nem o Keber. O Keber passou aqui. Olha o currículo do cara. Não, e foi um cara que eu fiz pós com ele. Agora ele tá mais juntos numa outra empresa, né? E, com certeza aprendi. Ele tá mais indo na linha agora de mais de consultoria. De consultoria, né? Então, daí, quem entrou no lugar do Keber? Então, é o Mikael, cara, que entrou. Entende? Então, exatamente. Um cara que um criado, uma cria da dona Kátia. E foi um cara que a gente começou juntos. Não, eu lembro, cara. A gente começou juntos naquele projeto. Então, que era imagina, novo. cara, como fica um recado aqui, né? Um recado não, um ensinamento, né? Para as empresas apostarem nos jovens certos, né? Porque foi essa aposta visionária que a Malve, uma Cativa, fez,
que transformou um grande profissional que é você, né? Então, eu acho que um empresário, ele é um... Eu sempre falo isso quando eu vou convidar alguém para o podcast, né? Sim. A gente está carente de bons líderes, boas pessoas para se inspirar, né? Eu acho que agora é a bola da vez do empresário inspirar as pessoas. Por isso que eu fiz esse podcast, para trazer pessoas que inspiram. Porque falta hoje um herói, né? Pra gente... Tinha Ayrton Senna, tinha várias lendas aí, né? Eu acho que agora é a vez do empresário ser esse protagonista de inspirar as pessoas, porque o empresário transforma vidas, né? Sim. Como esses caras que apostaram em você, transformaram você num grande profissional, né? Verdade. E como é que tá a vida pessoal aí? Cara, eu vou te falar que acho que é o meu melhor momento de vida, né? Tu deve estar sabendo aí, acompanhando pelas redes sociais, né? Fui papai agora recente, papai da Melissa, né? Esse mês, inclusive, ela já faz 4 meses, está passando muito rápido. 4 meses, uma menina que... A verdade é que a nossa vida... Bom, tu já tem 2 meninas, né? A verdade é que a nossa vida, ela se transforma, né? Depois que tu passa a ser pai, tu começa também a ter algumas preocupações, mas tu começa a enxergar um mundo diferente, né? Uma visão de vida Parece que tu começa a ter um propósito de vida mais forte. Enfim, cara, então esse papel de pai nesse momento, tem uma esposa também maravilhosa, que é a Michelle, né? A gente se dá super bem. Cara, incrível, assim, como tudo foi se encaixando, né? E, cara, meu momento pessoal hoje, acho que é minha melhor fase de vida, assim, acho que profissionalmente falando, pessoalmente também, né? Com essa família que eu estou construindo, com as coisas que eu vim conquistando. Então, cara, em resumo, sou um cara feliz, estou extremamente realizado com o meu momento de vida hoje. E eu percebo que todo cara que está tendo sucesso, né? Tá se desenvolvendo, ele tem um parceiro ou uma parceira muito foda do lado, né, cara? Um apoio, um alicerce, né? Muito a Michelle, assim, ó, é incrível. A nossa área comercial, ela é muito acelerada. E muitas vezes você acaba não tendo horário, né? E, cara, às vezes é de noite, em telefone. E a mulher segura o rojão em casa. Em telefone com... Cara, é uma rotina intensa, assim. Realmente não tem horário. É de noite, final de semana. Até às vezes a minha esposa, pô, né, desliga um pouquinho, mas ao mesmo tempo ela entende que é necessário, faz parte do negócio, né? E aí, claro que ela tem um papel muito importante em casa, né? Ela acaba ainda ficando muito mais próxima da Melissa do que eu, que estou nessa rotina aí de viajar, de estar mais envolvido na empresa. Mas, enfim, cara, eu acho que o sucesso também ele está muito linkado ao equilíbrio, né? Você precisa ter um equilíbrio entre a tua vida pessoal e profissional, né? Acho que se você acaba se dedicando mais de um lado, talvez as coisas tendem a não ir para um caminho tão bacana. Mas eu acho que o equilíbrio não tem como dar errado, né? Acho que história que tu tem de vida, né, cara? Com 32 anos. Isso aí, cara. Para aquelas mamães que estão assistindo em casa, né? Falam assim, queria que o meu filho fosse assim. Esse menino jovem, né? Não, mas é que é culpa sua de ter aproveitado todas as oportunidades, né? Boa parte da parcela do teu sucesso é sua culpa, né? Sim. Mas também as oportunidades que a nossa região dá, né? Eu sempre falo isso. A gente tem Nós estamos numa região abençoada e só não cresce aqui quem não quer, porque quem abraça e se desenvolve na nossa região, o têxtil ele transforma as pessoas, né? É muito legal isso, cara. A gente tem um polo muito forte de têxtil aqui, né? Então, é o que a gente sempre fala, que, cara, oferta de emprego não falta, né? Eu acho que, na verdade, falta mais mão de obra do que emprego, né? A verdade é essa, né? E é isso, cara. Eu acho que a minha estrutura de família também foi muito importante, assim, né, cara? Como eu comentei lá no início, assim, de uma família muito simples. E aí, quando tu é criança, tu não tem ainda maturidade, discernimento. Pô, eu morria de vergonha, assim, não querendo me vitimizar, mas tinha muita vergonha de ser pobre. Eu vou te dar um exemplo, assim, na época de escola, né? Pô, os amiguinhos tinha um tênisinho de marca, tinha lá uma bicicleta bacana. Não, cara, é um inconformismo. Aí eu falo, pô, bicho, também vou ter, cara. E aí minha mãe não podia dar, porque não tinha condição, mas engraçado, só para dar um exemplo. Aí meu primeiro salário, cara... Eu fui lá e comprei um tênis que era o meu sonho, assim, né? Aqueles tênis na época de mola e tal. Porra, trabalhei o mês inteiro para gastar num tênis, né? Hoje, claro. Nike Shox, acho que Nike, Adidas, mas era uma vontade que eu tinha e quando eu era criança, na infância, não tinha, né, cara? A verdade é essa. Cara, esse negócio aí de inconformismo com a situação da infância é uma coisa que também me moldou muito como profissional, assim, de não querer estar na situação, porque a gente também era bem
bem simples, da família simples, assim, né? Mas isso só faz bem, cara. Claro. Tem gente que aproveita isso pro mal. Né? É. Mas eu, né, e você também aproveitamos pro lado bom da coisa, de não aceitar a situação atual, de mudar, de querer melhorar. E, cara, as empresas precisam buscar profissionais inconformados, cara, que não aceitam não bater uma meta, não aceitam um desafio grande, foge. Sim. Não, tem que ser esses caras que querem mudar, querem mudança, querem melhorar. Acredito, o Brasil precisa de gente assim, né? Verdade. Mas, cara, obrigado pela tua vinda aqui no Talk Têxtil. Eu acho que eu queria ter mais tempo de conversa com você. A gente quase não se fala, né? Verdade. Só viagem. A gente conversa pouco, né? Mas foi muito legal tua vinda, contar um pouco da tua história, contar um pouco da trajetória tua, principalmente falar do momento da Elian, que é a empresa que tu está agora, né? Eu fiz o convite lá para o pessoal vir aqui, eu acho que nos próximos episódios nós vamos chamar a turma lá, tem que convidar. Provocar eles, né? Então, muito obrigado. Espero que você goste de se ver aqui no Talk Têxtil. Depois divulga lá para a tua equipe, para eles conhecerem um pouco melhor o Luan, a trajetória dele. Legal. Porque, se for ver, a gente não tem oportunidade de contar a nossa história. Tu não para num cafezinho da empresa e conta, sei lá, 45 minutos de história, né? Então, é importante também para a tua carreira passar por aqui. E também é um presente, né? Eu acredito, né? Participar de um podcast, porque não vem aqui qualquer um, né? Claro. Tu vai perceber ao longo dos próximos episódios, dos episódios anteriores ao seu, que só pessoas muito boas, com currículos fantásticos, com grandes inspirações. Eu acho que a tua inspiração é muito pro jovem. Eu quero muito divulgar esse podcast pro jovem, cara, que talvez não entenda a importância de se desafiar, de ter uma postura reta, sólida, já bem desenvolvida. Sim. E porque o resultado é esse que aconteceu na tua carreira, sabe? Sim. É muito importante, então, a tua vinda aqui para isso, cara. Principalmente para isso. E eu acho que daqui 10 anos, se o podcast existir ainda, com certeza vai existir, a gente vai falar da tua carreira como diretor, como CEO. A gente vai revisitar esse vídeo e vai discutir tudo que passou, né? Depois desse... Eu vou estar com o cabelinho um pouco mais branco só, né? Outra vez já vai estar careca, né? Então, fechou. Então, cara, eu que agradeço, né, pelo convite. Porra, tô feliz pra caramba por ti, por mais um projeto, né? Como eu falei lá no início, tu sempre foi um cara visionário, sem querer puxar teu saco, mas tu já tinha outros negócios. Agora com o podcast, eu tenho certeza que isso vai viralizar, vai ficar conhecido aí no Brasil todo. E é isso, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho mais da minha história, de te ouvir também, né, de ter essa troca, né? E, cara, sucesso nesse novo negócio, né? Tenho certeza que vai dar muito certo aí, tá? A ideia nem é viralizar, cara. Se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, já é legal, sabe, cara? Porque, como eu falei, né? O projeto Talk Têxtil, ele foi criado justamente para isso, para inspirar pessoas, né? Através de boas histórias como a sua. Propósito verdadeiro, né? Sim. Né? Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado, cara. Tenho certeza que vai passar bastante gente boa aí, né? Durante os próximos meses. E espero daqui uns anos a gente revisitar esse podcast, dar boas risadas e acompanhar toda a evolução, né? E torcer pelo sucesso aí, tá bom? Eu só espero estar com cabelo, ao contrário do que tu me falou. Pode ser, vamos ver, né? Daqui a alguns anos a gente acompanha aí. Então fechou, cara. Muito obrigado, tá, cara? Beleza. Galera, quero agradecer o pessoal de casa também que nos assistiu. Não esqueça de curtir, compartilhar. É isso aí, comentar. Vamos fazer barulho, divulgar aí. Vou deixar aqui o LinkedIn também do Luan para vocês seguirem lá no LinkedIn, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Segue lá. Fechou? Obrigadão aí. Valeu, gente. Obrigado.